Tá me ouvindo? Alô, alô. Estamos. Tô ligando pra saber onde você está. Nossa, isso não tá saindo a gravação, velho. Tá fudido. Ai, meu Deus, meu. Meu nome é Valente, o apelido é Quero Dar. Foi dada a largada para o IndyCarCast 63. Se liga aí que é a hora da revisão, parte 2. Muito bem, estou aqui ao lado de Marcelo Augusto Junqueira. Como vai? E aí, tudo bom, mano? Beleza? Beleza. Você, Daniel Palermo, tá com o rádio mais picotado que o do Jason Button. Estou muito bem. Tô muito feliz. Tentou ser o host, tentou fazer a cabeça 3 vezes e não conseguiu por causa da internet. E não consegui, É. Exatamente, tá basicamente. ótimo. Muito bem, e para esta parte da retrospectiva nós vamos falar do que houve de mudanças no calendário dessa temporada. Vamos falar sobre os AeroKits e vamos falar do fatídico GP da Indy Brasília. Eu sou o João Stumano e está no ar o IndyCarCast. Tá bom, vamos lá. Começamos aqui neste primeiro bloco com as novidades da temporada de 2015 com o GP de Nola. O que vocês acharam? Ah, uma bosta. Eu não vi esse GP. Tá chovendo e dando bandeira amarela até agora lá. É, tem nego rodando até agora lá, né? Enfim. É, o É o carro Felipe Massa? Não, pera. O carro do Budé e do Página tá atolado até agora lá na brita. Então, o Nola foi uma tentativa mal sucedida da Índia. Aí, qual que foi o rolo que deu lá que o governo da Louisiana processou a organização da prova, sei lá? É que assim, a Andretti foi a promotora da prova. Para promover a prova, ela tirou um empréstimo do governo da Louisiana que ia ser pago com os lucros da prova. Ah, e a prova não deu Aí, lucro. a prova deu um prejuízo, filha da puta. E aí o Basicamente. Andretti teve que pagar tudo do bolso dele. Nossa, coitado. É por isso que agora a Andretti está removendo os apoios dela de todas as provas. Ah, por isso que é foda. Ou seja, metade do calendário vai cair fora, né? É, por isso que tá tudo migrando para MC Por Supply. isso que, por isso que o calendário não foi divulgado ainda, inclusive. Estamos Até no meio de outubro e nada. Porque É, Mark Miles não quer que Milwaukee saia, né? Ele tá Ano que vem vai ser. fazendo tudo pra MC Ano que vem vai Supply. ser Long Beach e as 2 provas em Indianápolis, só. E É, Detroit, que a Chevy patrocina. é. Então, tivemos apenas uma rodada dupla essa temporada, justamente em Detroit. No sábado, com a empolgante narração de Theo José. Sim, E no domingo, com a mais empolgante ainda, a narração de Kaká Fernando. O que vocês acharam? choveu, né? Assim, foi uma corrida bem. Chuva deu dibre em todo mundo Pelo que, pelo que eu me lembro, todo mundo errou na estratégia, né? E aí acabou dando Carlos Munoz e Burdek ganharam as provas. Por desce quando o Kaká Fernando ganhou um título. Cara, muito espetacular, velho. Bem Muito lembrado, primeiro título dele desde a Indy nova. Nossa, tipo, nada a ver. É. E o pedido, Michael Andretti com o filhão no rádio. Entre agora, senão você vai apanhar. Aí o Marco ficou Não, mais papai, ainda tá sequinho aqui. Eu quero brincar. Nossa, foi hilário. O Michael Andretti entrando no beat e o Michael Andretti com aquela cara de papai birrão. Não! Enfim. E aí teve só uma rodada dupla porque Toronto teve os Jogos Pan-Americanos lá, né? E decidiram fazer uma etapa só. Remanejaram a data. E remanejaram ainda em um mês, né? E ainda tiveram outras corridas que tiveram datas alteradas ao longo da temporada também. Além de Toronto, tivemos Fontana que saiu do encerramento para... Foi em setembro? Não, Não, agosto. foi em junho, Fontana.
Junho, isso. Tivemos Bill Bom, Alck. como que você esquece de Fontana, cara? Cara, foi a corrida mais Cara, eu épica. lembro da corrida, não lembro da data. A prova foi tão mal divulgada que eu não lembro nem quando aconteceu. Segundo a família do Hunter Ray, nem soube que teve prova. Tivemos Bill Alck, mudou de data, também não lembro. Qual era a data anterior? Foi em agosto, de agosto pra julho, e Pocono de julho pra agosto. Isso. Aliás, foi uma prova que todos queremos esquecer. Hip Justin Wilson. Descanse em paz. Mas também tivemos uma etapa em Sonoma como encerramento do campeonato que surpreendeu muita gente. O que vocês acharam? Sonoma, assim, a corrida em si foi legal. Foi boa, vamos dizer assim. Porque desde que os DW12 começaram, Sonoma, que não tinha corridas boas, passou a ter corridas interessantes, pelo menos. Mas eu, particularmente, não colocaria como season finale, no caso, né? Mas... Eu permaneceria como season finale. Não eu foi fiz a todo cobertura ruim, política da depressão nesse dia e foi uma prova espetacular. A princípio eu não colocaria no caso, mas depois da corrida desse ano, até que tudo bem. Foi uma boa corrida. Vamos fazer uma rápida pausa. Não, faltou as largadas paradas só, hein? Mas aqui eu quero ver a Carrie cantar. Quem? Eu também quero. Carrie Underwood. Voltamos da pausa. Então, essa temporada tivemos uma mudança. E vocês acham que o Matheus vai cortar isso aí? Tá bom. Legal, deixei no apresentador do Globo Esporte, tá ligado? Então vamos lá. Essa temporada... Porra. Para de falar. Vai. Desculpa, sei lá. O Daniel entrou Então, agora. essa temporada tivemos... Então, essa temporada nós não tivemos mais as largadas paradas. Quer dizer, acabou aquelas tretas lá. Graças a Deus. Negócio completamente Fórmula Bernie na Fórmula Indy que não funciona. E nem tem como funcionar com o BW12, né? Tanque de guerra que tá lá na partida. E digo mais. Eu gostaria que voltassem as relargadas em fila dupla. Eu também, é interessante demais. Isso. Pelo menos é oval, né? Pelo menos oval, exatamente. Pelo menos oval. Fila dupla é um stop. Show de bola. Aí, imagina você colocar em fila dupla para largar em Martinsville. Eu queria. Ia ser um pico mais astronômico. Quero que se foda, quero fila dupla em tudo, vai. Não, tem que ser assim mesmo. Quero ver a Pipa Man passar e rodar e o acidente dela lá atrás acertar no Montoya lá na liderança. Chorem conservadores. Você quer ver o caldo? Cara, a gente já viu uma relargada na chuva, por que não pode ter relargada em fila dupla? Exatamente. Quem foi que falou aí? Foi o Daniel que falou? Foi. Isso. Yes. Daniel, eu você trouxe as esfirras? Cara, deu um probleminha aqui. Não, é que eu comi já, cara. Eu comi as esfirras. Comeu esfirras. Não, mas é que eu teria que pagar de novo. Então não ia dar certo. Então faz o Daí seguinte, traz pastel de Belém que é mais barato. Então, Daniel. Cara, aqui não é Belém. Pastel de Belém. Pois é. Sim, mas eu vou ter que ir até Belém pra buscar, cara. É muito longe. Uou. Cara, vai no Habib's aí do lado da sua casa e compra. Seja bem-vindo, Daniel. Tudo bem, pessoas. Eu tô meio fora. Eu tava meio fora por um tempo. Eu percebi que as pessoas sentiram saudades. Eu passava na rua e as pessoas começaram... Pô, mas você não é o cara do IndyCarCast? Pô, faz tanto tempo que você está no programa. Caramba, eu acho que você deveria estar mais vezes. Eu gosto da sua voz aveludada. Tudo bem, pessoas? Tudo bom? Senhor. Então vamos... A gente tá falando sobre o João que tava querendo madness na corrida, fila dupla com o Milka Duno batendo no Montoya. Sim, Você pegou a pauta por causa, assim, só perguntando? Pauta? Existe isso no IndyCarCast agora? Tá lá Mudou bastante o programa, né? Tá lá em cima. Desde a última vez que eu entrei. Outra mudança que tivemos para essa temporada foi a entrada dos famigerados AeroKits. Sim. E mudanças na segurança, principalmente durante a Indy 500. O que vocês acharam? Achei legal.
A introdução dos Zero Kits, óbvio, né? Que foi legal e tal. E meio atrasado da Indy, né? Que ela tá tentando introduzir isso há algumas temporadas já. Não, é mentira, eu não achei legal, não. Eu gosto de categoria monomarca. Eu acho que essas coisas, tipo, de ficar colocando concorrência entre marcas, acaba com a competitividade da categoria. Então, assim, eu gosto de coisa monomarca, então eu não gostei. Pra mim tinha que ser uma coisa só. Eu acho que essa bipolaridade, ela, né, prejudica Marina Silva Feelings. Enfim, na verdade, eu vou dizer uma coisa. Volta a RL, porque monomarca é o melhor. Não, desculpa. Na verdade, eu queimei a língua para falar dos Zero Kits, que eu falei que eles eram feios. Bem, eles são, mas não tanto quanto eu pensei. Então, bom, eles ficaram até legaizinhos, tiveram velocidades. Então, bateram recordes em bom, segurança, cara, eles aumentaram a velocidade. Então, você tem uma equação mais velocidade menos segurança, por obviedade, né? Não. Uma equação é sempre uma igualdade. No caso da levantada pelo Daniel, a equação seria: velocidade é igual a menos segurança. Então eles têm que aumentar, bom, enfim, os Zero Kits trouxeram mais velocidade, logo menos segurança. Fato. A consequência de trazer mais segurança seria não diminuir a velocidade ou você trazer mais segurança para o carro. Enfim, essa é uma questão ainda a ser resolvida. A Mobilnet tinha Aerokit. Aerokit Honda, isso. O pessoal da Honda veio fazer um merchan de graça. Tem a questão dos Aerokits, que quando eles diminuíram a velocidade em Fontana, teve aquele pack assombroso. Sim, por consequência, eles aumentaram a asa, deu mais arrasto, deu mais chance para ultrapassagens, deu mais pack race. A Indy tá numa dúvida existencial. Nós vamos aumentar a velocidade ou vamos trazer o pack? Pois é. Vamos alegrar vamos as viúvas... trazer a Idade Média. Vamos trazer alegrar... o Coliseu com leões. Não, nós estamos na época barroca da Indy. Meu Deus. O céu é inferno. Vamos alegrar os fãs da IRL ou os fãs da kart, né? Vamos aumentar o pack ou vamos aumentar a velocidade? Foda-se a kart. Daniel Vocês hoje... perceberam que o Turrilho não tá hoje, né? Daniel hoje quer matar. Por isso que tá liberado o negócio, né? Exatamente. Mas, cara, eu acho injustiça. Eu também mando a IRL se foder também nos anos 90. E desculpa você que está ouvindo esse podcast na frente da sua família. Me desculpe muito. Tivemos corridas em misto, como Nola, que foi altamente entediante. Tivemos corridas bem da zoeira, como Sonoma. Tivemos corridas bem de Tibre, que nem Detroit. E ao mesmo tempo tivemos a fantástica Fontana, fantástica Indy 500 e tivemos corridas como Texas. O que vocês tiram de conclusão das corridas esse ano? A Indy é muito estranha. Sim, eu ia falar mais ou menos isso. Assim, o que eu achei legal esse ano foi que, assim, claro, todo mundo sabe aqui que eu gosto de corrida em oval, que eu gosto de pack race, que eu gosto daquelas corridas que são uma bagunça, a gente dando toque e tal. Mas o que eu achei legal na Indy esse ano é que, assim, eu vou perguntar pra vocês e vocês me respondem, tá? Teve corrida pro meu gosto? Teve Iowa. Beleza. Agora, teve corrida pra quem gosta daquele tipo de corrida que o cara dispara na frente e ninguém pega? Teve Texas. Teve corrida pra quem gostava da kart? Teve a Indy 500. Teve corrida pra quem gostava da IRL? Teve Fontana. Porra, velho. Então, pra mim, foi uma temporada do caralho. A Indy é a categoria mais democrática do mundo. Exatamente. Teve corrida pra... de Milwaukee. Sim, então, assim, teve corrida pra todo tipo de gosto. Lógico, não teve corrida, toda a corrida pro teu gosto, mas pô, pra mim que tem um gosto bem específico, gostei da temporada por isso, entendeu? Teve até corrida estilo Fórmula 1. Falou Fórmula 1. Opa, peraí. Punição. Eu fiquei banido desse programa por um mês. O host pode. Não pode não. O host não. manda. Não pode. Não pode não. Anarquia. Ó, o Felipe falou essa palavra esses dias nunca aí. Nunca mais voltou. E talvez nem volte. Você tá me nunca mais cuidado. voltou. Daniel foi falou... horrível. Mas voltando assim... Daniel... Tá, foda-se se você é o host. Posso falar?
Fala, Daniel. Tá indo. Cara, a Indy, eu realmente vou ter que concordar com o Daniel. A Indy é muito Seria democrática. Uma pena se eu Só que você agora. eu sei. Mas eu que falei isso, ela é mas tudo democrática até demais. Porque ela não sabe onde ela tá. A gente discutiu tantas vezes isso. Cara, que até dá sono. A Indy é democrática demais. Ela não sabe se ela faz corrida de um jeito ou de outro. Teoricamente, no mundo perfeito, onde as pessoas andam de mãos dadas cantando Imagine, do John Lennon, as pessoas iam gostar desse método. Mas não. As pessoas gostam de treta. As pessoas gostam de dizer que Texas é mais foda do que Fontana. Ou que Fontana é mais foda do que Texas. Não que as duas contribuíram para um todo. Não que o Nola, que eu achei legal, e você, João, não gostou, tipo, tem gostos diferentes, todo mundo ia se respeitar dessa maneira. Mas não, quase ninguém se respeita, todo mundo quer a sua fatia, quer a sua Indy perfeita, porque todo mundo viu a Indy de um jeito. E aí agora ela vê a Indy dessa maneira. Dessa maneira meio igual. E vale lembrar que assim, a Indy foi muito democrática esse ano, eu achei uma temporada do caralho por causa disso, mas não foi uma coisa que a Indy quis. Ela foi assim porque simplesmente foi. Né? Não foi uma coisa planejada. No caso, acabou dando entre aspas certo. Né? Mas é um problema isso também, né, cara? Porque, não foi planejado. Não foi planejado, ficou bom. Mas ela ainda não sabe o que fazer. Teve corridas meio que da sorte. Fontana. Por que Fontana teve Pack Racing? Fontana teve Pack Racing porque. O Downforce. Por quê? Porque a corrida foi no calor. Por que a corrida foi no calor? Porque não teve horário. Tipo, eles não quiseram que acontecesse o Pack Racing. Foi uma coisa assim. E Texas? Por que Texas foi chato? Mas porque eles tiraram o Downforce. Mas eles não sabiam que ia rolar essa parada. Eles até colocaram um pouco mais de Downforce esse ano. E o Dixon venceu com 5 carros na volta do líder. Eles não sabem, não estou dizendo que a Indy não tem capacidade, mas eles não sabem o que fazer nessas horas de você querer ouvir um lado da história. Eles não têm que ouvir, eu acho, na minha opinião, um lado se, você gostou de Fontana, vamos ter corrida com Fontana. Se você gostou de Texas, vamos ter corrida como Texas. Deixa rolar, velho. Mas eu acho que a Indy não está pensando dessa maneira. Isso é preocupante, mas eu também achei a temporada do caramba, foi sensacional. E eu vou dizer que também foi a única temporada, porque atípica pra caramba, cara. Foi muito, muito boa. Eu vivi pra ver a temporada 2015 da Fórmula Indy. É uma temporada que teve uma Chevy dominante nos treinos e quase perdeu o campeonato pra Honda. Olha que coisa estranha. Com o Graham Rahal, que ninguém dava nada por ele. Sendo o melhor carro. Aí, no início do ano, fez piada. Teve que virar host. E agora você é host eterno, parece, né? Se você quiser, a vaga tá aberta. Essa vaga de host, tipo aquela vaga pra trabalhar à noite em cemitério, tá ligado? Ninguém quer essa porra, ninguém quer. Depois que o Felipe largou o barco, ninguém quis mais. Já tinha destacado anteriormente, as pessoas gostam de treta. Sim. Teve muita treta. Muita treta, vixe. Não alimente a treta. The treta has been planted. Treta maligna. Inclusive aqui teve treta também, né? Só pra deixar claro, não querendo provocar nada aí. Você tá tendo treta, né, João? Tá tendo treta nesse exato momento. Só não teve teta, né? Isso que eu fico um pouco triste, porque... Pois é, cara. Eu tenho até um pouco, mas isso não cabe no momento. Mas não, muito obrigado. Por favor, ouça esse podcast depois da meia-noite. A primeira treta gigantesca na temporada foi os voos da morte durante a Indy 500. O que vocês acharam? Tipo, no geral, você fala? Depois a gente entra na parte do Capitão Walker. Primeiro falar do que aconteceu lá em Indianápolis. O choro, os voos da morte lá, que no caso o Hélio, né, deu duplo tweet carpado, e depois o Neil Gardner e o Ed Carpenter, né, eles voaram tudo lá, e foi uma falha de segurança da Indy, nos carros do Zero Kit e tudo mais, blá blá blá, aquele negócio. Aí o que apareceu de choro, principalmente de viúva, tanto da kart quanto da RM, não sei o que, chorando que, Indy, categoria assassina e tudo aquele negócio que a gente já sabe, foi muito chato na época. E tipo, pior que os grupos bombavam, tanto no da Indy, da Fórmula 1,
E era chororô puro, até que apareceu esse senhor, né? Esse senhor pra A gente cita o nome dele? Pode estar, mas eu coloquei aqui na pauta o Capitão Walker, porque é um dos. Como é que chama? 500 mil. Pseudônimos dele. Porque ele usa uns 20 mil. Inclusive aquele que ele diz que é colunista do blogzinho porcaria dele, de 800 milhões de acessos por mês. Aquilo era um blog? Não dá nem 200. Que não dá, dá a mesma audiência que o IndyCarCast, que é. Não, mas peraí, né? deixa eu só botar um adendo. Pode falar. Deixa eu só botar um adendo. É um blog aquilo? Sério? O cara parece. Não, eu pensei que era só um site pra aumentar o ego dele. Ah, mas enfim, deixa pra lá, né? Parece que o cara fez assim quando tava no embrião da internet. Tipo layout começo dos anos 2000, sabe? Completamente ultrapassado. Né? Ele julga aquilo, ele acha que aquilo é bomba, que aquilo lá tem. Tipo, ele disse que tem como é que chama? Esqueci a palavra agora. 7 mil acessos, colunistas, integrantes. Então, ele disse que teve colunista em Indianápolis. Não, porque temos um enviado especial em Indianápolis dizendo que não sei o que lá. Cara, vai. O cara não sabia nem é o tal de Twitter. Vai pastar, cara. Tipo, ele fala muita porcaria, esse cara. Falou, né? Porque sumiu. O correspondente internacional dele era o Twitter. Mas enfim. A gente não vai falar mal do cara. Vamos parar de falar mal do cara. Ele falou mal, mas não vamos rebaixar o nível dele. A gente tá muito baixo, porque não temos 800 mil acessos, né? Verdade. Só temos 30, então, né? Vamos... não temos 800 mil acessos, então, né? A gente vai ficar aqui de boas. Mas assim, aí ele tudo bem, não vamos parar de achincalhar o cara. Essa treta toda, ela foi muito positiva. A gente aumentou substancialmente a audiência da Indicar da Depressão. Surgiu o Migerado da Plebeus do Grid. Uma paródia da página. Foi a melhor página que eu já vi. Uma das melhores páginas. Uma das melhores páginas desse Facebook. Né? O propósito dela é bem legal. Isso aí. Recomendamos a todos. Esse merchan é de graça mesmo. Fazendo jabá no fim do podcast, cara. A outra treta que nós tivemos começou desde o início da temporada, as equipes reclamando do orçamento inteiro, que naquela época, antes de ter todos os problemas de AeroKit, de varais, de trocar os AeroKits por causa dos acidentes, naquela época já estavam reclamando do orçamento. Mais adiante, com tudo que aconteceu na temporada, as reclamações só aumentaram e todo mundo está detestando os AeroKits lá nas equipes. O que vocês acham? Principalmente eu acho que são. Posso falar? Pode. Já, né? Já interrompeu, já passou o trator em cima. Fala agora. Desculpe te incomodar, mas já te incomodando. Esse negócio aí do orçamento, algumas são a favor, outras são contra, né? Adivinha quais são a favor? Tarará. Penske Ganassi. Tá. Porque se e aí as que são contra o Penske, ele já teria feito outra cisão e criado uma nova kart. É isso que eu tava com receio. Mas não, é bom e mal. Porque, porra, é ruim porque você... Óbvio que você tem uma equipe rica, você é a favor, cara. Você quer ter vantagem. Não, é com os Giants aqui, não é com você não, desculpa. Tá. Os Giants Daniel, na porta... Daniel, larga esse smartphone. Desculpa. Não, deixa desligado, cara. Não, daqui. Não, você vai ligar aí de novo. Não, é só reforçando a ideia de que é chato você ver completamente que quem é contra é a equipe pequena e quem é a favor é a equipe grande, né? Isso é muito ruim porque você não tem uma conversa, coisa que a gente acha que tem. E esse problema financeiro leva a cenas como Francesco Draconi, Rocky Moran Jr., Rodolfo Gonzalez e 6 mecânicos atropelados. Não, isso é um outro tópico. Assim. Não, mas tem a ver porque o orçamento da Dale Coyne esse ano aumentou 6 vezes, né? Porque teve que indenizar muita gente. Aquele mecânico de Nola lá teve um espino na perna, não foi? Enfim, encerramos essa parte de tretas
E agora vamos falar sobre a famigerada Brasília Indy 300, Itaipava e Band. A gente não terminou a parte da treta? Já terminamos. Então por que estamos falando de Brasília, cara? Você tá meio... É porque é o bloco seguinte. Com fome. Envolve a emissora que patrocina a corrida e transmite no Brasil. Sim, vamos. A ESPN, né? É. Não. Ah, tá. Desculpa. A ESPN transmite no Brasil. Transmite mesmo. Devido à alta pirataria, ela transmite sim no Brasil. Ao popular linkão da massa. Isso. Tanto que os nossos colegas Águila e Pombo são muito mais bem, digamos assim, celebrados do que os famigerados Cacá Fernando e... Mas tá, Brasília, cara. Brasília. Puta que... Nossa, como Já começa Eu vou ser chato e vou dizer que cantei a bola há bastante tempo. Porque eu cantei essa bola. Eu não sei se vocês lembram, eu falei direto no podcast sobre o cancelamento de Brasília e, não sei, muita gente nem acreditou. Eu não participava do podcast nessa época, mas quando eu vi o resultado das eleições eu já imaginava que isso fosse acontecer. Entrando na parte política agora. Então, a Dilma é... Não, o governador, né? Governador, cara. Tá. Não, desculpa. É porque política e Dilma são quase... Enfim. Mas todo mundo já sabia que isso ia acontecer, sabe? Porque as coisas acontecem aqui no Brasil meio que do jeitinho brasileiro, né? Não, mas veja bem, Daniel. Quando você vê um estado que está tendo greve dos funcionários dos hospitais públicos, aí logo seguinte você tem greve de tudo quanto é funcionalismo público. Depois você tem rombo nas contas públicas. Tudo no mesmo estado, cara. Como você quer sediar uma prova que está sendo financiada com dinheiro público? Não, mas não dá. Mas aí a gente entra em uma outra discussão. João. Que assim, eu sou totalmente contra. E assim, aqui no Brasil eu sou um dos poucos. Assim, eu sou totalmente contra o dinheiro público financiar o automobilismo. Claro. Não acho que isso esteja certo. Então, assim, aqui no Brasil, 90% do automobilismo é financiado com dinheiro público. Nessa questão, por exemplo, de pistas. Né? É financiado com dinheiro público. Sou totalmente contra isso. Sim. Né? Porque assim, só que a gente não é nem disso que a gente tá falando. A gente tá falando que assim, já chegou num estado que assim, eu não conheço Brasília, estado não, no Distrito Federal lá, eu não conheço Brasília, não conheço a vida política de Brasília, eu digo a nível estadual. Mas, por exemplo, é um estado que, pelo que a gente acompanha pelas informações, é um estado que não tá muito bem das pernas, financeiramente falando. Então, assim, como que um estado que teve um governador que roubou pra caralho vai bancar uma corrida, vai bancar uma reforma numa pista que nunca recebeu uma reforma na vida? E outra coisa, anunciaram uma reforma, assim, vamos recapear a pista, faltando o quê? 3 meses pra prova? Anunciaram uma reforma. Atestando que era uma licitação pra uma obra que lesava os cofres públicos. Foi. Então, assim, começou tudo errado. A gente já sabia que não ia dar certo isso. Porque começou tudo errado, não adianta. O negócio iam fazer primeiro uma reforma para receber a Indy e depois outra reforma, tipo, mais complexa para receber outras categorias. Né? E a MotoGP ia para lá. Isso. A reforma da Indy. A reforma da Indy ia ser só coisas pontuais ali, como recapeamento do asfalto, reforma dos boxes, eu acho. E tirar alguma coisa assim. Marcelo, na verdade, vocês falaram, né, que pra Indy a obra seria bem superficial e pra depois seria uma obra mais completa. Ia ser bem... Tem razão. Ia ser um tapa só, entendeu? Ia ser aquele puxadinho brasileiro, sabe? Até porque a Indy corre em Baltimore, né, corre em qualquer lugar. São José e afins. Corre em Boston. Não, pera. Tanto. Enfim, eu acho que também não vai correr mais. Mas enfim... sobre Brasília, cara, desde o começo a gente viu que era um tapa-buraco de qualquer maneira, e a gente vai agora entrar na transmissão em falta de representatividade da categoria no Brasil. Só antes de você falar sobre isso, outra coisa que a gente tinha que falar, que teve foi o grande desrespeito, não só pelo cancelamento da prova, como a restituição de quem comprou o ingresso. Pois como é que ficou isso? Tem milhões de dívida em ações na justiça para indenizar o Então, o Felipe e o Matheus eles chegaram a comprar ingresso, eu acho, pra prova. Acho que o Felipe chegou, né? Cara, eu ia comprar o meu também. Eu não sei como é que ficou isso aí, não. Eu podia até pegar o depoimento dele, mas enfim.
Foi difícil, eu realmente tive muitos problemas. Então, a gente tem essa emissora que faz uma pataquada dessa. Não, deixa eu só pegar o gancho, porque eu queria falar o seguinte, eu fiz um especial no Indie Center sobre isso, sobre o histórico de desastres e fiascos brasileiros nas corridas da Indy, e o que aconteceu em Brasília, um tapa-buraco do começo ao fim, né? Por que teve Brasília? Por que de repente Brasília entrou na Indy? Vocês sabem, o Brasil ainda está sob contrato de ter uma corrida até 2019. Ainda. Esse contrato foi firmado em 2009, quando a corrida veio para cá em 2010 no Indy. Era um contrato de 10 anos. Na verdade, Eles ficaram lá por 4. 3 anos. Em 2013 foi a última corrida, sendo que foi confirmada para 2014. O contrato inicial era Não, de 2013. não. O contrato foi de 10 mesmo. Não importava o circuito. O primeiro contrato Não. era de 3 anos. Aí quando fizeram o segundo ano de prova, a Band resolveu fazer um novo contrato estendendo para 10 anos. Ah, tá. Então, desculpa, foi isso. Mas tá, só rebobinando então. Nossa. Meu Deus. Mas É porque eles estavam muito interessados, porque eles acharam que o lucro que a prova deu... que ia dar certo, mas se tu for pensar bem, cara, o evento deu certo, teve audiência... Excelente. Foi, mas tem um porém. Sempre tem um porém. Isso não teve nada a ver com a Indy. Em 2014 o evento estava confirmado. A corrida estava confirmada para, se não me engano, dia 1º de maio de 2014. Era um feriadão, ia ser legal. Aí, em outubro, eles cancelaram o evento. Não sei bem porquê, o que alegaram. Ficou aí ainda que está. A prefeitura se retirou da participação da prova. Tá. Mas o real motivo, ninguém sabe. Porque, a prefeitura vai se retirar. Tem um motivo para se retirar. Ela não avisou qual foi. Ela simplesmente se retirou e tchau. Tá, teve eleição, mas isso não é motivo, cara. Eu quero um motivo concreto. Teve eleição, vão acabar de 4 em 4 anos, o Brasil nunca vai pra frente. Mas deixa eu só terminar meu comentário. Aí o que eles fizeram? Tem que fazer uma corrida. O que tem disponível? Curitiba? Vamos pra Brasília. Não, eles E nosso querido amigo Aguinaldo Queiroz. Eles foram pro Porto Alegre. Não, isso foi especulações, cara, mas no fim eles quiseram mesmo. Brasília. Eu vi os empresários lá. Você viu? Você foi lá? Morava na época lá. Aumentando o trem. Na época lá, mostrou na televisão. Sim, tá, tô ligado, João. Tô ligado. Não, eu não tô falando que eles foram direto pra Brasília, mas eles preferiram Brasília. E aí, por quê? Porque tinha um amigo, Aguinaldo Queiroz, e blá blá blá. E aí eles fizeram um evento completo tapa-buraco, porque quando eles confirmaram a corrida em setembro de 2014, acho que foi, né? Setembro, pra corrida pro ano seguinte. Era 6 meses. Era um tapa-buraco do começo ao fim. Eles estavam desesperados porque a Band ia perder milhões. Se não me engano, eram 9 milhões ou 13 milhões de dólares de multa por ano. Agora eles aumentaram um pouquinho essa multa. Eles aumentaram um pouquinho essa multa para o quê? 100 milhões? Não aumentaram quase nada, né? Bom, com todo esse imbróglio, toda essa multa, tudo isso que aconteceu, a gente viu a Band na sua grade de programação e no seu quadro de funcionários ficar totalmente enxuto e chegou a ser ridículo ver todo mundo ser demitido por causa da Indy. Por isso, quem fica mal vista no Brasil é a Indy, não é a Bandeirantes. O serviço que a Bandeirantes prestou durante toda essa temporada foi péssimo. Feitas bem nas coxas mesmo, narrador totalmente despreparado. É tipo esse podcast, né? E sem divulgação nenhuma. A chamada que aparece da Band é 15 segundos só no canal fechado. No canal aberto não aparece nada. A Indy 500 teve a transmissão da prova. Peraí, ô João, Daniel. Oi. Cara, eu tô pulando aí. Um avião. Tô passando metrô, Eles hein? estão. Não, a rota deles tá passando aqui por cima hoje. Você mora na cabeceira do... Tá pegando fogo esse avião. Não, cara, eu moro uns 10 km do aeroporto. Bom, segue. Pois é, a gente teve uma divulgação pífia. Sim, a Band... emissora tinha um programa de automobilismo que simplesmente ignorava a categoria que passava no canal. E tinha uma vinheta michuruca de 10 segundos que ninguém conseguia ver, porque só passa no canal fechado a vinheta. Na televisão aberta não passa.
Eles não avisam que vão cancelar a transmissão, que não vão fazer. Tinha provas aí que ficaram fora por causa de show da fé, Brasil gente. Fica um negócio chato, é chato, porque você vê a Indy querendo continuar na emissora por ela transmitir em TV aberta, e ela simplesmente não transmite. Não transmite. Não tem outro motivo. Não tem outra explicação. Aí quando você vai comparar o público da Indy, o público de outra categoria, sempre a Indy vai ser menor porque não tem uma tradição de aparecer na televisão. A categoria é escondida, totalmente escondida. Eu não vou falar mal da Band aqui, porque eu gosto muito também de ver o outro lado da história, né? A Indy, até pouco tempo atrás, dava até uma audiência boa. Então, por exemplo, era comum nós vermos a Indy 500, a São Paulo Indy 300 dar 7, 8, 9 pontos. E as corridas regulares da temporada dá 3 pontos, dá alguma coisa por volta disso. Hoje a gente vê a Indy 500 dá 3 pontos e vemos as corridas regulares dá 1 ponto, 1,2 no máximo, estourando 1,5. As 3 que passam. Só que assim, eu entendo muito uma questão que é o seguinte: a Indy ela não gera publicidade nenhuma, não gera nada. E o que paga a conta das emissoras é a propaganda, é o dinheiro que entra dos anunciantes. Então assim, por mais que ela gere um pouco, na hora das corridas você tem ali um outro produto que dá o dobro de audiência e deve dar o triplo de faturamento. Então acho que isso é uma coisa muito natural, que a empresa deixe de transmitir uma corrida para transmitir um jogo de futebol. Agora, quando você tem esse cenário, que você tem um produto que dá mais audiência, lógico que você não vai passar o outro produto. E como você não passa esse outro produto, ninguém vai querer anunciar nesse outro produto. Então, nunca vai ter um público. Então o custo ele começa a ficar um pouco alto. A própria Indy entende isso. A Indy, o plano B da Indy era ser transmitida 3 vezes na TV aberta aqui no Brasil. Nem nos Estados Unidos a Indy passa na TV aberta a temporada inteira. Então assim, eles entendem que passar a temporada inteira na TV aberta brasileira é uma utopia, isso não vai acontecer. Por isso que nesse ponto apenas eu não critico a Rede Bandeirantes. Agora, eu critico a Rede Bandeirantes no quê? Ela tá passando esse desânimo todo pro canal pago. Então, apesar que o canal pago transmite toda a temporada, não está sendo bem feito. E o canal pago é um pouco já é mais complicado. Parece um canal aberto. Então, eu acho que assim, beleza, você não quer manter mais a Indy aqui na TV paga, beleza. Continua passando as 3 provas que passam, as 3, 4 provas que passam na TV aberta. E sei lá, e cede essa parte da TV fechada para alguma outra televisão. Aí nisso sim eu critico. Porque aí você já está começando a deixar chateado um público que realmente gosta da Indy. Um público que muitas vezes assina o Band Esporte somente pela IndyCar. Sim. Nisso eu já acho um pouco chato. Nisso eu critico. Nisso eu acho que eles erram. Né? Para mim tinha que mudar isso apenas. E a gente tem que entender, nesse caso que você falou, realmente teve a saída de muitos pilotos brasileiros. Que a Bia Figueiredo tinha lá um patrocínio da Petrobras. A gente tinha da Ipiranga. Ipiranga, isso. Outro negócio que vale falar também na Band é aquele negócio do... tinha o patrocínio da Itaipava também. Outro negócio que vale falar também da Band é que acho que o Vitor Meira tinha um parente que era diretor da Band, né? Alguma coisa. Ainda tem, ele ainda tá lá, o Marcelo Meira. Então, aí parece que na época que o Vitor Meira tava na Indy era melhor divulgado a Indy na Band, né? Aí meio que ele saiu depois e a Indy meio que morreu. Também tem essa teoria da conspiração aí, só pra lembrar. Cara, mas no tempo da IRL, realmente a Indy passava muito mais na Band. Então, na época que o Meira, inclusive... Mas João, mas é o seguinte, mas por que Vitória. Passava? Porque nesse tempo da IRL, a Band passou um bom tempo sem ter os campeonatos brasileiros no seu portfólio. Sim. Tava ou com a Record ou tava só com a Globo. Nesse tempo, quando a Band não transmitia, eles só tinham a Indy pra transmitir. Então ia ficar fácil. Você não tem mais porra nenhuma pra passar, passar a Indy, porque naquela época a Indy dava uma audiência. Só que quando o futebol voltou pra Bandeirantes, ele já voltou dando 7 pontos de audiência. Que já era mais do que a própria Indy dava. O futebol não marcou isso em jogo nenhum na Band, cara. Esse ano. Marcou 3, 4 pontos. Esse ano. No começo do ano, porque
que eles mantiveram isso? Esse ano. Mas até ano passado, no retrasado, o futebol na Band dava bom ibope. E o futebol caiu não só na Band, caiu na Globo também. Só que assim, da mesma forma que caiu lá, também, o futebol caiu aqui. Mas o que caiu na Globo caiu de 20 para 15, na Band caiu de 7 para 2. Mas proporcionalmente... Proporcionalmente é a mesma coisa. Vou dizer uma coisa, cara. Em qualquer lugar, em qualquer esporte, em qualquer programa, você vê uma queda hoje. E a Indy também, eu acho que sofreu muito com isso. Então, eu acho até normal. Aqui, Sobre a né? qualidade da Band Esportes. Todos os eventos da Band Esportes. Vocês podem dar uma olhada. Todos os eventos da Band Esportes são assim. Seja tênis, seja DTM, Cara, seja eles têm seja tudo. Eles têm a exclusividade do Roland Garros e é pessimamente divulgado. Muito ruim. Eles não conseguem dar informações, inclusive você vê uma interatividade maior dos fãs no Fox Sports, na ESPN, Sim. Esporte Interativo, Sport TV. Na Band não tem. E aí o que acontece? Essa escassez de qualidade, escassez mesmo, porque não é que eles não se esforçam, eles tentam, mas não conseguem porque, não sei, a técnica deles é defasada. É um canal antigo. Sim. É um canal, parece que antigo. Não consegue se erguer. E convenhamos, Parou no o tempo. Band Esportes, por que ele tá assim? Porque não tem o que passar. Então como que você vai manter, por exemplo, um profissional, um narrador bom? Ah, sei lá, tem o narrador X, é um narrador muito bom, e ele está aqui no Band Esportes. Só que o que ele vai narrar aqui no Band Esportes? Segunda divisão no Campeonato Italiano? Vai narrar, sei lá, a Liga do Basquete Europeu? Vai narrar, sei lá... Traz o Silvio Luiz. Pois é, então Mas você assim... sabe por que é assim, Daniel? A condição pro Band Esportes estar nas operadoras, como ele tá hoje, é essa. Ele não tem nada. Pois é. Mas ele... E aí? Vai, onde que a Ô, gente se tá? machucou? Meu, que piada. Então, eu falei pro Daniel que a condição pro Band Esportes estar nas operadoras é porque ele não pode passar nada. Vai, toca o barco aí, meu filho. Enfim, na verdade, bom, eles não vão tirar a Indy, caras. Então, a Indy não vai sair do canal, tá? Também acho. Porque porra, é a única coisa que eles têm. Ah, mas ele... E eles Saiu que de novo. decidem se continuam com ela ou não. Eles que decidem se cortam o contrato. Não pode, eu acho que nenhuma outra emissora de fora decidir se pega ou não. Até porque eles não querem pagar 90 milhões de multa. Mas uma hora o contrato vai acabar. Mas já estão pagando, velho. Eles estão pagando. Mas eles vão renovar. Eles estão pagando, e eles que decidem se renovam ou não. Não pode uma televisão de fora querer a Indy. Tá entendendo? Talvez a ESPN, não sei como é Eu que... concordo que a prioridade de renovação seja dela, mas seja da Band, mas Realmente, na TV fechada a ESPN quer a Indy. A gente já teve confirmação disso. Mas eu não sei se seria uma boa, tá? Eu acho que seria, seria sim. Porque justamente... Não sei. A qualidade da ESPN tá caindo demais. Muito. Tá virando uma Band Esportes, tá parando no tempo. não concordo não. Pra chegar Não no concordo, Band, não. pra chegar no Band Esportes precisa comer muito arroz com feijão, tem que viu? decair Do lado muito. inverso. Eu não concordo. Venhamos e Ao convenhamos, contrário. Tá pra muito chegar bom. até lá, o Palomino tem que estar dirigindo a ESPN até 2030. E outra, quem ia narrar a Índia é o Everaldo Marques. Everaldo Marques, e ele já disse, ele mesmo que disse isso, que a ESPN tentou trazer a E Índia ele gosta de automobilismo. algumas vezes, e ele gosta disso, gosta de narrar a Índia e tudo. comentarista apropriado pra isso E e tem ESPN narrador não tem, reserva né? pra isso. Tem, cara. Renato Conte tá lá. Eu acho que profissionais pra a ESPN tem pra transmitir a Indy, com certeza. Qualquer emissora tem. Só que assim, é aquela coisa. Assim, inclusive, até a Bandeirantes poderia ter. Sabe, a Bandeirantes, pega o próprio Celso Miranda, é um cara que narra bem. Coloca ele lá já. Ele entrou essa temporada, ele fez boas corridas. Pois é, já tem o Giafone lá. Se manter esses dois, tá ótimo. O Giafone coloca lá o Antônio Petri, que é fã da categoria também. Também, é outro cara que pode comentar. Né? Mas pra mim... E o próprio Theo José também, que narrou a Indy anos. Ou seja, a Band O tem, Theo José tem quatro empolgou caras que ultimamente porque a entendem. gente teve boas corridas. Né? Então, a Band, assim, mesmo ela estando
agando e andando para a Indy, ela tem 4 funcionários que entendem da categoria. Ela não transmite, ela faz a transmissão porca porque, né? A gente sabe, é porque ela quer. Porque se for ver o Antônio Petri, ele não tá mais trabalhando no futebol. Ele trabalha 2, 3 dias no jornal só, no domingo ele tem de folga. Ele poderia muito bem trabalhar. O Giafone tá como comentarista. Então pega o Petri, bota ele no avião pra fazer reportagem lá na prova. Agora pegam na Indy 500, levaram um repórter que não conhece nada de Indy, que fez... o Gustavo Berton é totalmente futebol e entende até acho que o bulhufas. trabalho que ele fez foi bom. Ele fez reportagens pra passar nos programas de esporte durante a semana, mas na transmissão nem sequer só chamaram reportagem, ele pra dar um comentário, nada. Mas você sabe qual que foi o problema Então. aí, João? Que a Band parecia que estava preparando uma repórter para substituir o Petri, que é a Nathalie Gedra. A Nathalie Gedra, nas edições aqui da Indy aqui em São Paulo, ela ficava no pit, então ela conversava com as equipes, estava muito mais entendida. Só que a Nathalie Gedra Ela foi pra Globo. Pois é. E que era esperado, porque ela trabalhou na rádio da Globo. E como eu citei antes, durante o debate, a gente teve agora uma escassez de pilotos na Indy brasileira. A gente teve a saída da Bia Figueiredo. Quem mais que vocês lembram que saiu recentemente da categoria? O Vitor Meira, o Rafael Matos. Rafael Matos. Tem aqueles outros. Qual que é o nome do menino que tava na Promaz no ano passado? Nicolas Costa, não. Nicolas Costa, a gente gravou com ele aqui. A gente tem E esse ano agora, teve o já Vitor tem a notícia Franzoni, que o ó. Franzoni não vai continuar. Mas aí não vai. também. Mas aí não vai continuar no que vem. A gente teve também o Razia, que saiu. Teve o Razia, esqueci dele ano passado também, que fez um ano. Parecia que ia ser o cara, né? Pra poder entrar na Indy. Ou nesse ano, ou no próximo, nos próximos, mas aí ele parece que desistiu, não teve chance e tá onde? No Stock Car, né? Está na Stock Car. Na verdade, o que aconteceu com o Razia foi assim: quando ele entrou lá, falaram, você vai correr esse ano na Lights, no final do ano a gente vai avaliar o seu desempenho, e se a gente achar que foi bom, a gente vai colocar você na temporada principal. Aí ele falou, tudo bem. Ele fez uma temporada razoavelmente boa. Aí chegou no final do ano e eles falaram, olha, a gente gostou do seu desempenho, só que a gente não tem uma vaga, não tem carro. O que a gente propõe pra você é continuar mais um ano aqui. E ele falou, não, simplesmente isso. Ele queria fazer um ano de Indy Lights como uma ponte pra Indy. Ele fez o ano de Indy Lights, só que aí a vaga não apareceu. Infelizmente. Então é um pouco dos dois, né? Falta de pilotos brasileiros interessados e com chances de ir pra Indy. Esse que é o problema. A gente teve nesse meio tempo aí, a gente teve Copa do Mundo, tá vindo Olimpíadas, e quer dizer, as grandes empresas, ninguém quer investir em patrocínio em nada. Não é só no automobilismo que a gente tá tendo esse problema, em todos os esportes, tá todo mundo sofrendo com patrocínio. Só nos esportes olímpicos que tá tendo alguma coisa, ou então nos... Isso, mas quando preferem investir em outros esportes como olímpicos, vôlei, qualquer esporte, atletismo. Até porque tem Olimpíadas aí, né? A última opção, acho que, seria automobilismo mesmo. Até porque a nossa CBA trabalha muito bem para conseguir patrocínio. Aí é outro problema, né? Que envolve muitas outras questões. Isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não, senhor. Da hora que os dois Daniels, eles param de falar do nada e quando resolvem falar, eles falam em cima do outro, assim, parece uma avalanche. Eu acho que realmente isso é verdade. É verdade. É isso aí. Olha lá, ó. Tá vendo? Bem. Considerações finais. Marcelo Augusto, o que você achou dessa temporada? A temporada achei maravilhosa e espero que a próxima seja muito boa. E não tem mais nada pra falar, não. Daniel Schottenheider. Eu posso falar antes? Tô com sono. Eu quero falar junto aqui com o Daniel. Né?
Daniel Palermo. Então fala de uma vez, cara. Fala, pô, fala aí. Não, Que não então, quero, eu agora tô não falando, quero então falar. fala aí, cara. Pô, fala de uma vez, cara, porra. Pronto, essas foram as considerações finais dos Daniel. Isso. De considerações finais que eu tenho a dizer, foi uma temporada foda. Bem, essa foi a edição número 63, que você vai acompanhar no blog Inside Brasil. Nós temos uma fanpage, facebook.com/IndyCarCast. E temos o e-mail. Marcelo Augusto, qual é o e-mail? IndyCarCast@gmail.com. Muito bem. Em breve teremos uma caixa postal também. Mandem suas dúvidas, mandem perguntas se acharem necessário. Sim, se não mandarem, pode deixar que o João abrir. Mas é bem interessante que você mande perguntas, mesmo que elas não sejam veiculadas aqui, gera um material para essa off-season de 7 meses intermináveis. Com certeza. E nós precisamos continuar fazendo nossos blog à parte.